é que vocês estão? Vocês estão bem? Espero que sim. Então, hoje é a nossa aula de matemática e vamos falar sobre porcentagem. A gente vai continuar aquele assunto que a gente já tem visto semana passada, certo? Eu sou Bianca Magalhães, então vamos lá. Então, para falar de porcentagem, vamos falar primeiro de razão. O que é razão? A ideia de razão está ligada ao conceito de divisão. Por quê? Porque a razão é o quociente de dois números. Sabe quando você divide? Por exemplo, 4 dividido por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2. 2 vezes 2 dá 4. Menos 4, 0. Isso daqui é o nosso quociente. Ele é o resultado de uma divisão. Então, a razão, ela é uma divisão. Ela é o resultado de uma divisão. Certo? E a razão, ela é encontrada em vários lugares do nosso dia a dia. Sendo que o mais comum da gente encontrar a razão é na escala cartográfica. Como assim? A gente observa que a gente tem o mapa de Pernambuco. A gente tem o mapa de Pernambuco. E a gente vê que daqui do zero até esse pontinho aqui foram 50 quilômetros. Certo? Então quer dizer que desse pedacinho do zero até a barrinha andou 50 quilômetros. Geralmente mapa, essa distância aqui, ela é dada em 1 centímetro. Então a gente teria que 1 centímetro é 50 quilômetros, certo? E como é que é essa escala? Essa escala é 1 para 5 milhões, ou seja, 1 centímetro para 5 milhões de centímetros. E pode tanto expressar desse jeito, 1 para 5 milhões, como também em uma fração, 1 sobre 5 milhões. Certo? Como é que a gente lê isso daqui? Se a gente quiser, por exemplo, encontrar a distância de Afrânio para Petrolina, como é que a gente calcularia? A gente mediria a distância com uma régua mesmo. A distância entre os dois pontos. Daí, tomando essa distância, a gente multiplicaria por 5 milhões para encontrar a distância real entre Afrânio e Petrolina. Por que 5 milhões? Porque 1 centímetro vale 5 milhões de centímetros. Então, se a gente pegar aqui a distância de Afrânio e Petrolina no mapa e achar o quantos centímetros que ela vale, a gente pode multiplicar aqui pela escala para encontrar a distância real entre os dois, certo? Se não existisse uma razão, não existisse uma escala, seria impossível de a gente calcular a distância entre as duas cidades, certo? Então, a porcentagem, o nome porcento, cento significa 100. Então, porcentagem é uma razão com base 100. Para realizar o cálculo com a porcentagem, basta multiplicar a porcentagem pelo valor e dividir por 100. Como assim? A gente tem aqui o exemplo. Quanto é 40% de 85? A gente faz aqui. 40% de 85, eu estou multiplicando 40% por 85. 40% é 40 sobre 100. 40 centésimos. 40% vezes 85. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? Multiplico o de cima com o de cima e o de baixo com o de baixo. Aqui de baixo tem 1. Porque como 85 é o valor inteiro, então embaixo dele vai ser 1. 40 vezes 85. Como é que a gente vai resolver aqui? Vamos multiplicar aqui. 85 vezes 40. Por que eu coloquei 40 embaixo? Porque embaixo eu posso jogar um zerinho aqui para o lado e multiplicar somente o 4 por 85. E um zero fica aqui no lado. 4 vezes 5, 20. 4 vezes 8, 32. 32 mais 2, 34. Pronto. Então, a gente vai ter aqui 3.400 dividido por 100. Por quê? 100 vezes 1, 100. E aqui, a gente para dividir isso aqui, como é que faz? A gente pode simplificar essa fração. Se eu corto o zero embaixo, corto em cima. Corto o zero em cima, corto o zero embaixo.
o que vai dar então 34. No caso, para dividir o número por 100, basta dar duas casas decimais com a vírgula para a esquerda. É como se tivesse aqui 3.400, a nossa vírgula está aqui, porque é a mesma coisa de 3.400,0, já que é um valor inteiro. E você andar duas casinhas para a esquerda, vai ficar 34, certo? Siga adiante. Então, a gente tem umas porcentagens que elas são notáveis, que elas são bem simples de você lembrar, porque elas representam uma quantidade bem específica do total. No caso 100%, ele é tudo. Tudo, total, todos, equivale a 100%. 50%. 50% que é 50%, ele é a metade. Por quê? Porque o 100% é 100 sobre 100. Quando você dividir, vale a 1. É um inteiro, é um total. E 50%? 50 sobre 100. 50 sobre 100 é a mesma coisa de 1 sobre 2. Ou seja, é uma metade. E 25%? 25 sobre 100, que vai ser uma coisa de 1 quarto. Ou seja, 25% equivale a 1 quarto dos elementos do conjunto. E aqui um exemplozinho. Em uma turma com 40 estudantes, 50% serão aprovados por média em matemática e 25% serão aprovados por média em história. Como é que a gente vai calcular isso aqui? 50, aí vai ter aqui os 40%, os 40 que é o total. Quanto é que é 50%? 50% é a mesma coisa da metade dos 40 no total, dos 40 alunos. Então, a gente vai ter aqui 1 vezes 40, que vai dar 40. 2 vezes 1, 2. 40 dividido por 2, a metade de 40 é 20 alunos vão passar em matemática. E aqui 25%. Quanto é que é 25%? 25% é 1 quarto do total. Quem é o total? 40. 1 quarto vezes 40 vai dar a mesma coisa de 40 dividido por 4. 40 dividido por 4 vai dar 10. Então, 10 alunos para história. Certo? Seguindo adiante, a gente tem aqui outros exemplos para ver como é que resolve. 30% de 65, mesma coisa. 30 sobre 100, 30 centésimos, 30% vezes 65. 30 vezes 65, a gente resolve aqui. 65 vezes 30. No caso, como eu tenho um zero aqui, eu posso botar o zero aqui do lado. 3 vezes 5. 3 vezes 5, 15. Vai 1. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Então, a gente vai ter aqui 1950 sobre 100. E agora o que a gente faz? A gente vai dividir por 100. Como é que divide por 100? Duas casas decimais para a esquerda. Tá 1950, vai ficar, a vírgula estava aqui, ela vai dar duas casinhas para a esquerda. Vai ficar 19,50. É somente com fração que eu consigo resolver? Não. Você pode transformar essa fração em decimal e daí multiplicar. Como assim? 30 sobre 100 é a mesma coisa de 0,3. Ou então 0,30. 0,30. A gente vai multiplicar pelo 65. 0,3 vezes 65.
Pronto, vamos resolver aqui. A gente vai ter que 65 vezes 0,3. Como é que eu faço a multiplicação aqui? Eu multiplico normal, depois eu vejo onde é que vai ficar a minha vírgula. 3 vezes 5, 15. 3 vezes 6, 18. Mais 1, 19. Pronto, fiz a multiplicação. Agora, como aqui tem uma casa depois da vírgula, eu vou andar uma casa depois da vírgula, certo? Então, a gente vai ter aqui 19,5, que é a mesma coisa do 19,50 que a gente encontrou no outro jeito. Ok? Pronto. E aqui, quantos por cento de 35 valem 28? Então, a gente quer saber que a gente tem o total, que é os 35, e o 28. O que é o 28? 28 é meu pedaço. Eu quero saber quanto que 28 vale em 35. Então, como é que a gente faz isso aqui? A gente pega aqui os 28 para 35. A gente monta a razão entre os dois. E a gente faz a divisão aqui. Fazendo a divisão, dividindo, fazendo a conta e tudo mais, a gente encontra 0,8. 0,8, se você for transformar em porcentagem, você vai ter que 0,8 seria 80 sobre 100, que é igual a 80%. Então, o que isso quer dizer? Quer dizer que 28 vale 80% do total de 35. Certo? Continuando aqui. A gente tem aqui um outro exemplo. Leia a informação. Em uma escola com 320 alunos, 60% são meninas. Então, a gente tem que 60 alunos no total de 100 são meninas. Essa razão pode ser indicada de diferentes maneiras. No caso aqui, a gente tem 60%, que já foi até o que foi dado aqui. A gente pode transformar isso aqui em fração. 60 sobre 100, 60 centésimos. Ou a gente pode simplificar essa fração, 3 quintos. Ou seja, de 5 alunos, 3 são meninas. É isso que essa minha fração quer dizer. Que no total de 5 alunos nessa escola, 3 são meninas. Então, observe duas maneiras de calcular a quantidade de meninas dessa escola. A gente pode calcular tanto em fração, daquele mesmo jeito lá. Que a gente faz aqui 60 vezes 320. Calculando 60 vezes 320, vai dar 19.200. Sobre 100 vezes 1, 100. E agora o que a gente faz? A gente vai transformar isso aqui, a gente vai dividir. Como é que divide? No caso aqui, como os dois tem dois zeros no fim do número, a gente pode só simplificar. Corta esse zero e esse zero aqui corta com esse outro zero. A gente vai ter aqui 192 dos alunos são meninas. A gente terá 192 meninas. E se eu quiser trabalhar com decimal? A mesma coisa. A gente faz aqui 320 vezes 0,6. 6 vezes 0 vai dar 0. 6 vezes 2, 12. 6 vezes 3, 18. Mais 1, 19. Uma casa decimal depois da vírgula. Vou dar aqui uma casa decimal depois da vírgula. Então, a gente vai ter que isso daqui vai ser igual a 192 meninas. Pronto.
Então, quantas meninas temos nessa escola? 192 meninas. Observe que tanto de um jeito como de outro, eu cheguei no meu resultado. Então, se você quiser trabalhar tanto com fração como com decimal, vai dar certo. Desde que você faça a conta certa, o resultado vai ser sempre o mesmo. Ele não vai mudar, ok? E aqui um outro exemplo. Observe o cartaz da loja. A gente tem um cartaz aqui na promoção de um par de sapato que antes custava R$ 85 e agora custa R$ 68 à vista. Então, quanto que foi o desconto nesse sapato? R$ 17. Por quê? Porque 85 menos 68 vai dar 17. Então, como é que a gente calcula o percentual de desconto? A gente pega o nosso pedacinho que nos interessa, que é o 17, e coloca ele em relação ao total, aos 85. Fazendo a divisão, a gente encontra aqui 0,2. 0,2 transformando numa fração vai ser 20 sobre 100, que no caso vai ser 20%. Então, o desconto no preço do sapato foi de 20%. Antes ele custava 85, daí ele ganhou um desconto de 20% que deixou ele com um preço de R$ 68. Ok? E é isso, gente. A nossa aula de hoje está acabando por aqui. Estude, faça atividades que eu estou mandando no grupo. Qualquer dúvida, vocês podem me perguntar. Eu vou estar disponível para vocês tirarem dúvidas. Se cuidem, viu? Bebam água, não deixem acumular atividade. É importante esse assunto. E é isso. Tchau, tchau.